Olá, pessoal! Essa aula aqui é uma continuação da aula anterior sobre igualdade de matrizes. Aqui nós vamos resolver esses dois exemplos para reforçar o que a gente viu na aula passada, tá bom? Vamos iniciar pelo exemplo 2, que diz assim: nas matrizes abaixo, determine as incógnitas para que elas sejam iguais. Então, ele está querendo dizer que a matriz A é igual à matriz B. Lembra que a gente falou que as matrizes serão iguais quando elas tiverem a mesma ordem e os elementos forem iguais, eles forem correspondentes, ok? Então, a ordem dessa matriz aqui é 2 por 2, porque ela tem duas linhas, duas colunas. E a ordem dessa matriz aqui também é 2 por 2, porque ela tem duas linhas e duas colunas. Só que vejam só, eu não sei se os elementos são iguais. Por quê? Porque ele tem incógnitas, ele tem letras que eu não sei o valor envolvido no meio dos elementos. Então, ele quer que eu descubra esses valores, que no caso é x, y e z. Então, vamos lá. Vamos iniciar pela correspondência dos elementos. Lembram? Eu vou ver quem está na mesma posição, embora estejam em matrizes diferentes. Então, na matriz A, vamos iniciar pelo x ao quadrado. O x ao quadrado ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, vamos ver na matriz B quem está na primeira linha e primeira coluna também. Então, quando eu venho analisar aqui, ó, primeira linha, primeira coluna. Quem é? É o 9. Então, o x ao quadrado é correspondente ao valor 9. Então, eu sei que eles podem ser iguais. Então, eu vou iniciar por aí, ó. O x ao quadrado será igual a 9, ok? Então, vou resolver essa equação do segundo grau, bem simples. No caso, ó, eu tenho x. Se esse 2 aqui ele está como expoente de um lado da igualdade, ele pode passar como raiz quadrada, que no caso aqui é 2, ele pode passar como raiz quadrada no outro lado da igualdade. Então, ele vai sumir daqui e vai para o outro lado na forma de raiz. Como é uma equação de segundo grau, aqui eu coloco mais ou menos raiz de 9. Então, vamos extrair a raiz quadrada. Então, x é igual a mais ou menos. Qual é a raiz de 9? É 3. Então, o valor de 3. Então, o meu x, ele tanto vai poder ser 3 positivo, quanto ele vai poder ser 3 negativo. Então, ou é 3 ou é menos 3. Então, pode ser um desses dois. Encontramos o valor de x. Vamos agora encontrar o valor de y. Vamos ver. Aqui, o y está na segunda linha e segunda coluna. Vamos ver na outra matriz quem está na mesma posição. Quem está na segunda linha e segunda coluna. Então, ó, segunda linha aqui e segunda coluna. Quem é? Menos 1 menos y. Então, vamos montar essa igualdade aqui. Vejamos. Y vai ser correspondente a 1 menos y. Então, vamos colocar aqui. Y vai ser correspondente, então quer dizer que ele é igual a 1 menos y. 1 menos y, ok? Pronto. Agora eu tenho que colocar todos os y's de um lado da igualdade e deixar os números de outro lado. Então, esse y já está aqui antes da igualdade, então ele vai permanecer aí. Se ele está positivo, vai continuar positivo. Já esse aqui é menos y. Se ele está negativo e ele vai mudar de lado da igualdade, então ele vai trocar de sinal. Então, ele vai positivo. Então, aqui vai ficar y mais y igual a... O 1 permaneceu desse lado aqui da igualdade, no segundo membro da equação do primeiro grau. Então, ele permanece com o mesmo sinal, positivo. E agora vamos resolver aqui. Y mais y, 2y. Igual a... Sobra 1. Então, igual a 1. Se aqui eu tenho um 2 multiplicando... Se eu tenho um 2 multiplicando y, esse 2 pode passar dividindo. Então, fica y igual a 1 sobre o 2. O 2 saiu dali, multiplicando e passou dividindo. Pronto, y é igual a 1 sobre 2. Encontrei o meu valor de y. Bem simples. Mas ainda falta um valor, que é o do z. Vamos ver.
Na matriz A não tem mais nenhum termo que eu quero descobrir. Agora na matriz B tem, que é o Z. Vamos ver onde é que a incógnita Z está. Ela está aqui, ó, nesse elemento aqui, que pertence à primeira linha, segunda coluna. Vamos ver na matriz A quem está nessa mesma posição. Primeira linha, segunda coluna. É o 0. Então, 2Z mais 4 pode ser correspondente a 0. Toda essa parcela. Então, aqui, ó, 2Z mais 4 é igual a 0. Ok? Então, vamos lá resolver essa equação do primeiro grau que nós acabamos de montar. Letras de um lado, números do outro. Então, o 2Z está desse lado aqui, vai permanecer aí. O 4 está positivo, ele vai mudar de lado. Então, ele vai negativo para o outro lado. Então, está positivo mais 4, vem para cá, menos 4. Ok. O 2 está multiplicando o Z. Esse 2 pode passar dividindo. Então, fica Z igual a menos 4 dividido por 2. Ok? Então, vamos resolver essa divisão aqui. Z é igual a 4 dividido por 2, 2. Menos com mais, que aqui é como se tivesse um mais, ó, já expliquei a vocês que quando não tiver nenhum sinal na frente de um número é porque é positivo. Então, menos com mais, menos. Então, ó, acabei de encontrar o valor de Z, que é menos 2. Pronto, exemplo 2 resolvido, encontramos o X, o Y e o Z. Vamos agora para o exemplo 3, que é no mesmo estilo. Só acredito que um pouquinho mais complicado, mas nada demais. Exemplo 3. Calcule a matriz AT. Lembram do Tzinho elevado? Quer dizer que aqui é a matriz transposta de A. Calcule a matriz transposta de A, sabendo que as matrizes A e B são iguais. Pronto. Eu tenho a matriz A, que o elemento é 2 e x menos 4. Agora, eu não tenho a matriz B ainda completinha. Eu tenho que montá-la. E o primeiro passo vai ser montar essa matriz B. Então, ó, passo 1 vai ser montar essa matriz. Vejam só, aqui ele diz que a ordem da matriz B vai ser 1 por 2. Então, uma linha, duas colunas. E para eu descobrir os elementos, essa é a minha lei de formação para os elementos. Então, vamos montar aqui o esqueleto da matriz. B, ela vai ter quantos elementos? Vai ter 2 elementos. Por quê? 1 vezes 2 dá 2 elementos. Então, aqui vai ficar B e fica B1, 1, B1, 2. Pronto. Esse aqui é a minha montagem. Por quê? Eu tenho uma linha e tenho duas colunas. Montei a minha lei de formação. Agora eu tenho que encontrar os valores numéricos de cada um desses aqui. Então, vamos aqui. Vou botar B11 é igual a... Olha a lei aqui. É Y mais I mais J. Só que eu não sei quem é Y. Então, ele continua. O Y vamos só repetir. Mas, quem é o valor de I? O I é sempre o primeiro termo aqui, ó. Que representa a linha. E é 1. Então, eu vou colocar 1. Mas, quem é o J nesse caso? É o segundo valor. Então, é 1 também. Então, aqui, repito o Y. E 1 mais 1, 2. Então, Y mais 2. Próximo. B1, 2. O Y continua repetindo, que eu não sei quem é o valor. Mas, quem é o valor de I? O I é 1, que é a primeira linha. É o primeiro valor aqui que indica a linha. Então, vou colocar 1. Mais o J. Quem é o J? É o segundo valor, que representa a coluna. É 2. Coloco 2 aqui. Então, repito o Y. 1 mais 2, 3. Acabei de encontrar os meus elementos. Só que cada um deles tem um valor de Y, que eu não sei que valor é esse. Então, aqui, ó, nessa matriz, eu vou substituir cada um. Então, B é igual a Y mais 2. Esse é o elemento B11. Então, no lugar do B11, eu vou trocar por Y mais 2. E aqui o B12. O B12 é esse valor aqui, Y mais 3, que a gente acabou de encontrar. Então, Y mais 3. Essa é a matriz B. Então, ó, a questão diz que A e B são iguais. Então, os elementos são correspondentes.
E é assim que eu vou encontrar. Olha só. Então, se eles são correspondentes, ó, o primeiro valor aqui, ó, que está na primeira linha e primeira coluna, vai ser igual aqui, que está na primeira linha e primeira coluna. Então, já vou fazer assim, ó. 2 vai ser igual a y mais 2, ok? Então, vou colocar o y de um lado da igualdade, igual a, e as letras do outro. Então, aqui permanece 2 e aqui vem menos 2. Se está positivo, vem negativo. Então, menos y é igual a 2 menos 2, 0. E menos y igual a 0 é a mesma coisa de y igual a 0. Então, aqui, ó, é o meu valor de y. Certo? E vamos encontrar o valor do x. Olha só, esse termo aqui vai ser igual a esse. Vamos montar aqui, ó. Vai ficar... Deixa eu colocar aqui um pontinho para indicar que aqui foi o primeiro e um outro pontinho aqui para indicar que é para o segundo termo. Fica x menos 4, que é esse aqui, vai ser igual a esse termo aqui, que eles são correspondentes, igual a y mais 3. Só que eu tenho duas incógnitas, só que o y eu acabei de encontrar. Então, eu vou repetir aqui o x menos 4 igual a... Só estou substituindo. No lugar do y, a gente acabou de encontrar que é 0. Então, fica 0 mais 3. X é igual a... Vamos deixar o x desse lado da equação, da igualdade e colocar os números do outro. Igual a... O 3 está positivo, continua, porque eu não troquei ele de lado. Já o 4 está negativo, ele vem positivo, certo? X é igual a 3 mais 4, 7. Pronto, acabei de encontrar o valor de x. Só que a questão, ela não está pedindo para encontrar só essas incógnitas. Ela está pedindo para encontrar a matriz transposta de A. Então, qual é o segundo passo? Passo 2. Passo 2 vai ser eu montar a matriz A para depois encontrar a sua transposta. Então, A é igual a 2, vamos só repetir ela aqui, x menos 4, ok? Então, A é igual a, vamos ver, vou repetir o 2, e no lugar do x eu vou substituir, ó. Quem é x? 7. Então, aqui 7 menos 4, ok? Então, A igual a, repito, 2 novamente, e 7 menos 4 dá 3. Pronto, acabei de encontrar a matriz A. Só que a questão, ela não pede a matriz A, ela pede a transposta de A. Lembram que, na aula de transpostas, eu falei que uma matriz transposta é quando eu inverto linhas por colunas. Então, aqui, ó, qual a ordem dessa matriz? Eu tenho uma linha por duas colunas. Então, a transposta da matriz A, ela vai passar a ter não uma linha, ela vai ter duas linhas e vai ter uma coluna, vai ficar invertido. Então, ela vai ter o contrário dessa daí. Então, o que for linha, vai virar coluna lá. Então, aqui, como eu só tenho uma linha, ó, a linha tem 2 e 3, então ela já vai virar uma coluna. 2 e 3. Então, essa aqui é a matriz transposta de A. E essa foi a nossa aula de exercícios sobre a igualdade de matrizes, ok? Espero que tenha sido satisfatório o que foi ensinado aqui. Qualquer dúvida, deixe um comentário, deixe um like aí no vídeo e se inscrevam no canal.